Fala galera, Laerte Viana na área, obrigado por todo mundo, já batemos a marca de 45 mil inscritos aqui no meu novo canal, então obrigado de coração. Para quem ainda não está inscrito, se inscreva aqui, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o like porque ajuda demais, tem muita coisa bacana vindo por aí, inclusive uma entrevista com o Charles do Bronx, então conto muito com o apoio de todos vocês, outras exclusivas também já gravadas que eu vou soltando ao longo dos próximos dias. Valeu mesmo pela moral, só clicar no botãozinho aqui embaixo e no like. Obrigado, vamos pro vídeo. Kevin Lee, Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier, Islam Makhachev e Beneil Dariush. O que esses 6 lutadores têm em comum, além de terem enfrentado Charles do Bronx? A resposta é fácil, todos eles entraram como favoritos contra o brasileiro. Com exceção do russo, em todas as outras oportunidades a banca foi quebrada, então para o Charles esse status de azarão já não é nenhuma novidade. Nesse último sábado no UFC 289 ele mostrou mais uma vez a melhor resposta que ele tem para aqueles que duvidam e o Dariush acabou pagando o pato da vez. A vitória contundente, tira qualquer tipo de dúvida em relação a ele, o credencia para uma nova disputa de título e até o Javier Mendes, principal treinador do Islam Makhachev, concorda com isso. Deu uma declaração dizendo que o Charles fez exatamente o que precisava fazer, que não há argumentos para não colocá-lo no posto de desafiante no UFC 294, que rola diretamente de Abu Dhabi no dia 21 de outubro. Dana White ontem na coletiva, sábado na coletiva, também se mostrou bastante disposto, gostou da ideia da revanche, ainda não confirmou nada, eu mostrei isso no vídeo de ontem. Sabemos que as negociações assim demoram um pouco, não é do dia para a noite, tem algumas complicações, só que as odds, as casas de apostas, melhor dizendo, já abriram algumas odds sobre esse possível duelo e adivinha só? Charles é azarão de novo. Ok, o fato em si não surpreende, porque se ele já foi como zebra no primeiro combate, onde ele estava embalado e era o detentor do cinturão, numa revanche na qual foi dominado no primeiro encontro, é natural que ele entre nessa condição. Porém, o que me chamou a atenção foi a proporção, e eu confesso que achei um pouco exagerada. Charles está pagando incríveis 4-1 nas casas de apostas, ou seja, na visão dos apostadores, ele não é só zebra, ele é muito zebra. Concordo o Islam entrar como favorito nesse atual contexto, envolvendo tudo o que aconteceu. É um cara que está invicto no UFC aí desde 2015, faz parte, é normal. A questão é, 4-1 eu realmente achei um pouco bizarro e aí a gente tenta entender algum dos motivos que levam essa odd nessa proporção. Como eu disse, a maneira como aconteceu a primeira luta obviamente influencia bastante, só que eu acho que tem uma outra questão também, que é o local. Se rolar agora em outubro, nessa data que o UFC está querendo, vai ser no mesmo palco da primeira derrota, lá em Abu Dhabi. E lá não conta simplesmente como o fator psicológico de ter a torcida contra. O clima, o fuso horário, muitas coisas acabam influenciando. Eu estive lá na primeira luta entre eles do ano passado, cobrindo o evento, e eu posso garantir que essas questões atrapalham demais. 7 horas de diferença no fuso horário bagunça todo o seu organismo. É diferente para dormir, para se recuperar, para ficar disposto. O calor, o clima é muito quente, e olha que eu tô falando de mim, que tava lá para trabalhar sem fazer esforço físico. Imagina para um atleta de alto rendimento. Não é à toa que existem inúmeros casos de atletas que reclamam e muitos optam por nem lutar lá. Já tiveram atletas que falaram abertamente que se recusaram a atravessar o mundo e ir lá para Abu Dhabi por essas questões da diferença de clima, de fuso, toda a questão da adaptação. Dizem que para você se sentir em casa, se acostumar certinho, é papo de 30, 40 dias de antecedência. O Charles, se eu não estiver enganado, foi com 15 na última. Só que aí para você ir com 40 dias para um lugar que é muito caro, do outro lado do mundo, levar uma equipe, uma estrutura minimamente aceitável de treinamento, que também acaba influenciando você não conseguir fazer o seu treinamento dentro da própria equipe, isso demanda um custo, um investimento muito alto. Tem outras questões que acabam atrapalhando. É uma operação complicada e pode parecer bobeira isso, mas nesse alto nível, meus amigos, qualquer pequeno detalhe faz a diferença, e é inegável que nessas condições, nesses pontos, os eventos que acontecem lá em Abu Dhabi, o Islam Makhachev sai numa vantagem contra qualquer oponente. Outro ponto é que eles podem estar se baseando no discurso que o Charles adotou de que não assistiu à luta, de que não precisa mudar nada, de que vai fazer exatamente a mesma coisa, e eu desde o começo falei e repito aqui, eu não acredito nesse papo. Charles e a sua equipe são inteligentes o suficiente para saberem que qualquer tipo de adaptação é necessária nesse mais alto nível, que não dá para você repetir a mesma receita contra todo mundo, é preciso se adequar, e eu não estou falando que vai mudar completamente, vai vir 100% transformado, não vai estar sem ser Charles do Bronx,
Bronx de agressividade, não é nada disso. Não vai esquecer as origens, mas é claro que eles assistiram os pontos que não deram certo e vão trabalhar em cima disso para minimizar os possíveis erros num segundo encontro. Olhem a luta contra o Beneil Dariush como exemplo. Charles veio falando que seria a mesma maneira que sempre foi contra todo mundo, geral ficou receoso dele entrar numa trocação franca e ele foi inteligente, entrou fechadinho, grudou quando necessário e teve a paciência para em pé achar o caminho da vitória. Eu sei que ainda tem muita água para rolar, é apenas uma visão inicial, só que se tem uma lição que esse esporte chamado MMA já nos passou algumas vezes, é que não podemos duvidar de Charles do Bronx. Islam Makhachev vai entrar como favorito e merece, pelo que eu acabei de falar, todo o contexto? Sim, merece, é inegável. Só que quantas vezes o Charles já não surpreendeu? Quem garante que ele não pode repetir a dose mais uma vez? Alguém ficaria surpreso do Charles quebrar a banca pela milésima vez? Bom, de qualquer maneira, eu queria trazer essa notícia para vocês, essa atualização. Abriram as casas de apostas iniciais e o Charles já disparou como uma grande zebra. Eu quero saber se vocês concordam. A proporção 4-1 tá justa, tá muito exagerada ou nem isso? O Charles tem que entrar como favorito. Qual é a visão que vocês têm a respeito dessa possível revanche entre Islam Makhachev e Charles? Talvez em outubro, em Abu Dhabi, como o UFC está planejando. O que vocês acham a respeito disso? Concordam ou não concordam? Coloquem todas as opiniões aqui embaixo. Quero saber o que pensam a respeito e além de deixar o comentário para ajudar, o like também não custa nada, só clicar no botãozinho aqui, é de graça, se inscreva por aqui também, ativa o sininho para receber as notificações. Como eu disse, tem muita coisa bacana, entrevista com Charles, Patrício Pitbull, Michel Pereira, Alex Poatan, tem muitos convidados que vão passar por aqui, é tudo de graça, não custa nada se inscrever e ativar o sino para receber os conteúdos e assistir assim que puderem, beleza? Obrigado pela audiência, obrigado pelo feedback, fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí. Valeu!